Boa noite, meus amigos. Aliás, boa noite, bom dia, boa tarde, na hora que você estiver vendo esses estudos. Hoje é o nosso 31º encontro. É um curso de introdução à doutrina espírita, patrocinado pela Rede Amiga Espírita. Meu nome é Décio e eu estou falando diretamente de Palma. Mas para aí, Décio, eu já li, já ouvi algum palestrante espírita falando que a felicidade não é deste mundo? A medida da felicidade. Allan Kardec apresenta dois conceitos de felicidade, a absoluta e a relativa. A felicidade absoluta, segundo o codificador, é apanágio dos espíritos superiores, aqueles espíritos que alcançaram a soma das virtudes. Certa feita, ela é tão relativa que muitas vezes para você pode ser felicidade, eu estou num patamar tal que eu não tenho essa felicidade. Perguntaram certa feita para aquele gigante adormecido, Jerônimo, né? Ele deitava ou era transportado em seu final de vida. Aliás, a partir dos 25, 32 anos, ele já ficou tetraplégico, numa cama, numa cadeira, misto de cama e sofá, e um belo dia, após uma palestra, num cinema, onde tinha centenas de pessoas, uma pessoa chegou para ele e perguntou: seu Jerônimo, qual que seria, o senhor é feliz? Sou. Qual que seria a vontade ou a felicidade agora? Ele respondeu assim de uma forma abrupta, de uma forma de pronto, né? Olha, a felicidade que eu gostaria era simplesmente virar de bruços. Porquanto ele já estava dezenas de anos naquela posição. E às vezes que ele o faria, ou seja, às vezes que ele virava, é quando um dos seus parentes, uma das pessoas próximas do mesmo tomava essa iniciativa. Para uns, a felicidade é doar, né? Ser útil a alguém, é cumprimentar uma criança, conversar com um velho, ouvir alguém, o que aquele alguém tem a dizer. Para Bezerra de Menezes, felicidade foi, sobretudo, ajudar. Ele, Bezerra de Menezes, quando da sua conversão, no Rio de Janeiro, na Câmara, na Assembleia, vamos dizer, legislativa lá, ele causou uma comoção muito grande, porquanto até era proibido, naquela época, a religião que não fosse a religião oficial. Que não fosse a religião oficial. E Bezerra, ele doava dinheiro propriamente dito, como Chico Xavier assim o fazia, mas a doação maior de Bezerra era tratar gratuitamente, não cobrava de seus pacientes. E um belo dia, ele receitando para uma mulher, uma senhora, de posses financeira bastante pequena, né? Pessoa bastante humilde, ele receitou e ela falou: pena que eu não tenho dinheiro. E ele, nessa época, tinha um convênio com a farmácia, mas ele estava passando uma necessidade, vamos dizer, por demais forte, uma necessidade assim, muito cáustica, muito austera. E ele foi receitar, ela não tinha dinheiro, ele pegou o anel de formatura dele e deu. Ela não quis aceitar, falou: não compra, porque para mim, ou para mim é melhor dessa forma. É melhor dessa forma. Então, ele sentia prazer em ajudar. E a ajuda, como estamos observando, ela tem várias nuances, né? Vários viés, várias portas de entrada. Você pode ser feliz de todo jeito. Ah, não, mas eu estou numa cama, eu não tenho condição, eu estou doente. O simples orar, o fazer uma prece, é uma felicidade. É você praticar uma ajuda. E você praticando uma ajuda, quem mais se felicita, quem mais sente-se feliz? Você. No livro Joana de Ângeles, Tormenta de Obsessão,
ele diz o seguinte, tem uma pequena metáfora lá, uma senhora passando perto de uma gruta e determinada pessoa que estava nessa gruta a chamou, entre, entre. E ela entrou e ficou assim estupefata. Ela ficou perplexa, essa mulher muito simples, com a sua criança nos braços, e não tinha aquele dia sequer comida para fazer, porquanto o seu esposo estava trabalhando e naturalmente, só chegava no final da tarde. E a pessoa que estava dentro da gruta disse-lhe, entre. E ela ficou assim perplexa ao deparar com tanto luxo, com tanto metais preciosos, ouro, vasos, coisas extremamente ricas no que refere ao aspecto material. E a pessoa que lá estava disse, pode pegar, isso aí é tudo seu. E ela naquela satisfação, sem indecisa se pegava ou não, pegou aqueles... fez do vestido um avental, e a voz falou o seguinte, olha, a hora que você sair, a porta fecha e você não entra. Você não entra mais. Não esqueça do principal. Aí, meus irmãos, ela encheu o vestido, aquela parte fazendo assim um tipo de sacola, ela estava com a saia grande, né? Saiu e naquela felicidade, pôs o filhinho, que uma coisa de menos de 3 anos, no chão e saiu. E no momento em que ela sai, a porta fecha. A porta fecha. Ficou lá dentro a criança, e ela desesperada, batia na porta, pedia pelo amor de Deus, gritava exasperadamente para que abrisse, mas ela esqueceu do principal. Então, o filho ficou lá. Isso aí, a gente vai verificar que os bens materiais, eles não são coisas extraordinárias e até pode compor o nosso processo para a conquista da felicidade. Mas ele em si não caracteriza a felicidade. Essa senhora, conforme o relato de Joana de Ângeles, saiu, aquela felicidade que outrora estava ao pegar aqueles gêneros materiais, os quais, naturalmente, ela iria vender num segundo momento, para satisfazer as suas necessidades físicas e biológicas, e do seu filhinho também, mas agora traduziu-se numa infelicidade muito grande. Por quê? O seu filho, aquele quem tanto amava, ficou preso na gruta, né? Mas então Kardec disse sobre a felicidade, que a felicidade relativa, sem dúvida alguma, é deste mundo, né? Mas a felicidade absoluta só quando atingirmos a plenificação, atingirmos o amor pleno, ou seja, formos espíritos perfeitos, né? Formos espíritos perfeitos. E no momento, para nós, incompreensível, no momento incompreensível para nós. Então, a felicidade plena é aquela a qual vamos ainda estar, isso também está em Eclesiastes, quando estivermos habitando os mundos perfeitos, né? Os mundos dadivosos. Meus irmãos, admiradores da doutrina espírita e as pessoas que estão em nossa sala, quero vos lembrar que a nossa sala, ela é interativa, nós estamos ao vivo e é interativa. Não existe pergunta mal feita, boba, eu diria até, não existe pergunta cabeluda. Faça. E vamos ter a oportunidade de responder, e temos aqui dezenas de outras pessoas, se não o fizermos, elas nos ajudarão. E, se porventura encontrarmos alguma dificuldade, nós responderemos por e-mail. Você pode deixar o e-mail em nosso PVT, né? Boa noite, Beatriz, em nome do qual eu cumprimento todas essas pessoas que têm chegado. A felicidade que nos é possível no presente estágio é sempre relativo, porque absoluta é quando galgarmos
segundo os mentores que respondeu a Kardec, esses mundos daivosos, esses mundos acima dos mundos felizes. E quando estivermos nesse estágio, repetimos, somos assessores, somos colaboradores diretos de Deus na cocriação do universo. Então, fomos criados como princípio inteligente, e através dos estágios vamos evoluindo. Hoje estamos na categoria hominal, onde a razão, o senso, a inteligência, o livre-arbítrio, o tirocínio, o raciocínio adequado para escolher este ou aquele caminho, então recebemos um selo da inteligência. Ederson Caetano diz o seguinte, Décio, para Diógenes, filósofo grego, a felicidade era nada ter que o mundo nos possa tirar e nada desejar o que o mundo nos possa dar. Então, veja bem, em primeiro lugar, está aí a contribuição extraordinária do Ederson, quando fala que Diógenes, a felicidade é nada ter que o mundo nos possa tirar, esse mundo é um mundo material. Então, quando eu tenho caráter, quando eu tenho amor, quando eu pratico a bondade, sobretudo a outrem, o mundo não tira. Mas, se eu amealho posses, se eu faço isso, faço aquilo, no sentido de angariar, de sobrecarregar em luxos, esse sim, ele não solicitava, né, Ederson? Shirley Branco diz o seguinte, Shirley, estou doente, meu espírito pode sentir feliz se a doença for para a minha evolução? Ela diz o seguinte, estou sofrendo, estou sentindo, meu espírito pode sentir feliz se for para a minha evolução? Cabe aqui ressaltar, Shirley, que nós não somos corpos, nós somos espíritos. E, muito embora esse sobe e desce, esse descompasso em termos de saúde, ou muitas vezes de felicidade ou infelicidade, no momento que estamos passando, nós, muitas vezes, não sabemos dimensionar. Mas tudo que ocorre é para o nosso bem, inclusive uma doença. Muitas vezes você está com uma dor de cabeça, uma doença em determinado órgão, está sinalizando que aquele órgão está carecendo de uma medicação, está carecendo uma atenção para aquela, né? Então, perfeitamente, ele pode ser feliz. Aí alguém fala, mas o espiritismo, eu não sou espírita e nem vou querer sê-lo, porquanto vocês espíritas gostam de sofrer, têm amor no sofrimento, em absoluto, meus irmãos, em absoluto. O espiritismo, por ter conhecimento e saber que não existe morte, o espiritismo matou a morte, né? Simplesmente após a morte física, é um início de uma nova vida, ele tem resignação no sofrer, sabe que é passageiro. Se eu sou satisfeito com o necessário e tenho fé no futuro, ciência do dever cumprido, isso é a felicidade. Na época de Diógenes, o Ederson, outro filósofo diz que necessário é você comer pão e água durante um mês. Fora isso, e dormir no chão, né? Comer pão e água durante um mês e dormir no chão, isso aí é o necessário. Fora isso, trata-se do superficial, do supérfluo. Ora, gente, ele foi até bastante heterodoxo e fazer essa análise dessa forma, mas é verdade. Tem pessoas que preocupam-se com pouco, né? Se eu tenho consciência de que isso aqui é uma vida passageira e estamos temporariamente aqui, por que eu vou preocupar? Muito obrigado, viu, Freire? É no meu PC, então, porque não estou vendo, não é possível eu me ver aqui, vez que está uma tela escura, tanto é que eu não estou colocando
Não estou colocando as telas do PowerPoint. Se tivesse, Kardec fala, consciência do momento em que o corpo exalou no derradeiro suspiro, ele, fazendo esse questionamento a Samson era, isso está lá no Obras Póstumas, no livro Céu e Inferno, Samson era um dos melhores amigos dele que fazia parte, né, daquela confraria da Irmandade da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Samson disse o seguinte, uma pessoa muito culta, uma pessoa de uma certa forma espiritualizada, e disse a Kardec e às outras pessoas que compunham ali a Sociedade Espírita, olha, eu gostaria que vocês evocassem-me no féretro. Então, ele morreu, Kardec, mais 2 médiuns e umas 3 pessoas foram lá no féretro, 8 horas após, aliás, 1 hora antes do enterro propriamente dito, e fez. E ele, com 8 horas, já era sabedor do que tinha ocorrido com ele. Ele já tinha processado o desencarno, ou seja, o espírito saiu da carne. Relembramos, morrer não é desencarnar, porque você pode morrer e ficar vinculado à carne. Então, significa que você não desencarnou. Ele estava feliz. As palavras textuais, eu não sentia nada, compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gosto. Livre do peso das dores. Essas foram as palavras textuais dele. Então, ele estava ali relatando uma felicidade indizível. Vocês observam que felicidade, ela é e tem amplas vertentes. Aqui e no final, vamos falar, inclusive, alguma sugestão, algumas dicas, não em termos de neurologia, de ciências neurolinguísticas, né? Ou esses livros de autoajuda, etc. Mas vamos falar alguma sugestão que pode nos auxiliar em sermos mais felizes. E, normalmente, e isso não é retórica, meus irmãos, a felicidade é coisa simples, está, né, nas coisas simples. Que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo, mas não pertencer ao mundo, né? Não pertencer ao mundo, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar nas asas da angelitude. Aqui, Emmanuel também fala que essa evolução assemelha-se como o voar de um pássaro. Uma asa é a asa da moral, a outra é a asa, né, da ciência, do cientificismo, do conhecer. Uma não depende da outra. Mas quando você evoluir para esses mundos felizes citados, você tem que ter um equilíbrio dessas duas áreas. Porquanto, e você já deve ter visto, um pássaro ou uma ave machucada, ela não voa adequadamente. Shirley faz outra contribuição aqui. Tenho artrite reumatoide. Estou com dor, sem andar, hoje, e estou feliz por participar com todos. Obrigado. Que coisa boa. Isso chama-se resignação, paciência. E muitas vezes, ou quase sempre, Chico, essas nuances que podem nos trazer infelicidade temporariamente, foi dado um planejamento na outra existência. E aqui estamos resgatando uma dívida, resgatando algum débito que fizemos de malefício em termos de alguém ou para conosco mesmo, né? Pode ser, sim. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Veja bem aquela metáfora que falávamos no início da abertura dos nossos estudos
do livro de Joana de Ângeles, né? A pessoa entrou na caverna, pegou tudo o que poderia, colocou no vestido, no entanto, esqueceu do principal, esqueceu do filho. Naquele momento, para ela, o mais importante, e até para satisfazer as suas necessidades materiais, no que refere ao comer, no que refere ao vestir, no que refere ao comprar alimento e remédio para o filho, era aqueles bens materiais. Mas veja, estimados irmãos, Jesus e a divina providência, hora nenhuma, condenou a posse material. Pelo contrário, o dinheiro é muito bom, o dinheiro serve para comprarmos alimento, roupas, para termos as nossas atividades essenciais e primárias, o que Jesus, através dos seus evangelistas, através dos relatores evangélicos e bíblicos, disse foi, e de uma certa forma ruim, é a empregabilidade malévola do mesmo. Mas quando você emprega o dinheiro de uma certa forma boa, ajudando o próximo, aí sim ele é uma coisa benévola, uma coisa boa, e contribui naturalmente com a nossa evolução. Já falávamos em estudos anteriores que a prova da riqueza, ela é muito difícil, meus amigos, muito difícil. Por que muito difícil? Porque, na verdade, estimula muito o seu orgulho, né? O ter, o querer, o possuir, o poder, a caneta, o ato decisório. Essa missão, ela, você tem que ter bastante paciência, bastante discernimento, perscrutar muito, questionar se aquilo que você está fazendo é o correto. Aí eu não sabia, o nosso Ederson Caetano, ele coloca aqui, eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia que ele, efetivamente, era um tetraplégico. O Ederson Caetano coloca, Jerônimo Mendonça, que nós tínhamos citado no início dos estudos, ele teve reumatoide, né? Artrite reumatoide. E a artrite em palavras toscas, eu não sou da área médica, o endurecimento, né, das articulações, as dores, muitas vezes chegando a obstruir você fazer um simples movimento, vamos dizer assim, né? Fazer um simples movimento. Então, o filósofo, aquele urso, o Mowgli, né? O feliz é ter o necessário, somente o necessário, o supérfluo é demais. E ele era feliz com o necessário, e lá ele cantando no Menino Lobo, o Mowgli, ele cantando aquela música, eu aqui não vou cantar, porque senão seria um despautério para os vossos tímpanos aí, mas ele lá dava-nos, vamos dizer, o direcionamento que o necessário equivale. Né? E, na verdade, meus irmãos, e admiradores dessa extraordinária doutrina, a gente leva daqui o que Ederson falou há pouco, aquilo que nós conquistamos, aquilo são os valores morais, os valores espirituais. O que amealhamos em termos de posse, de matéria, nada levamos, né? Nada levamos. E lá, vamos ser questionados, lá que eu digo, no mundo espiritual, vamos ser questionados o que efetivamente fizemos. Olha, interessante, depois de quase 40 minutos a tela voltou. Que coisa, né? Maravilha. Maravilha. Mais de 40 não, uns 30 minutos eu sem tela, agora voltou naturalmente. Isso é uma coisa para Freud explicar, né, J.A.? J.A. é o criador, José Aparecido é o criador da nossa Rede Amiga Espírita. Muito bem. Então, dando sequência, situado no amar ao próximo como a si mesmo,
é a pedra fundamental da felicidade. Quando você doa, quando você dá, quando você faz um bem a alguém, a alguma pessoa, você, na verdade, a rigor, está fazendo esse bem para você mesmo. Então, quando eu ajudo, quando eu participo de um bazar, doando camisetas, calças, doando alimentos, fazendo alguns trabalhando na sopa, visitando um asilo, visitando um presídio. Ora, eu estou fazendo um bem para mim mesmo. E quando nós estamos fazendo esse bem para nós, e consequentemente para os outros, nós somos felizes. Nós somos felizes. E quando somos infelizes, quando distanciamos, também falamos isso em estudos anteriores, distanciamos das leis naturais, das leis divinas, aquilo que comentávamos na terceira parte do livro dos Espíritos, né? A parte moral. E onde estão essas leis? Na nossa consciência, né? Então, o espírito da mesma está de posse. Quando delas afastamos, somos infelizes. Então, a felicidade não está assim tão difícil não, viu, meus irmãos? Marinalva Mello faz a seguinte contribuição. A felicidade é interior, porque quando faço algo em favor de alguém, a pessoa fica contente, e eu também fico. Que maravilha, né, Marinalva? Então, é interior. Quando a gente faz um bem, isso está na simples coisa. Quando você dá um presente a alguém e ele fica satisfeito, você fica mais satisfeito. E esse presente, ele está na forma material e física, mas uma prece, é o doar em si, né? Você fazendo, mas colocando, sobretudo, aquela máxima crística, né? Que a mão de esquerda não saiba o que a direita fez. É aquilo que falávamos. Quantas vezes você respirou durante os 10 minutos? Quantos passos você deu? Será quantas vezes o seu coração bateu? Você não lembra. Não lembra? E quando você fazer também esta caridade desta forma, aí você está fazendo uma caridade muito proativa e você cada vez fica mais feliz. Não é aquele caso que a pessoa bate na sua porta, no seu portão, ou você muitas vezes vai lá, te chamou na campainha eletrônica, vai lá, é uma pessoa pedindo uma comida, pedindo um pão, e você simplesmente dá, dá quase para um desencargo de consciência. Foi bom você fazer aquilo? Foi, tirou a fome. Mas ali, a mão esquerda, né? Está vendo o que a direita fez? Você está fazendo uma coisa não espontaneamente. Rosângela Araújo, boa noite. Em nome da qual eu cumprimento essas dezenas de pessoas que chegaram anteriormente. Muito bem, vamos dar a sequência, né, meus irmãos? Construída a felicidade, né? Construída nas bases da renúncia, né? Que é a abnegação. A felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Caracteriza-se pela produtividade através do tempo, vazada na elaboração das fontes vitais, da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Por isso, não é deste mundo, né? Por isso não é deste mundo. Porque aqui, por mais felizes que nós somos, não é uma felicidade plena, mas temos o direito de ser felizes. E Deus não criou nenhum princípio inteligente para estagnar, para permanecer assim sempre. Como voltou nossa tela, vamos colocar aqui essa penúltima tela aqui do nosso Facebook. Interessante.
a felicidade com Jesus que nós teríamos? Veja bem, meus senhores. Felicidade e o espiritismo, né? Então, seria essa aqui, ó, meus irmãos. Não consegui. Não consegui. Não tem problema não, meus irmãos. Vamos dar... Realmente, houve um problema técnico aqui que nem Freud deve explicar, mas com certeza é o famoso defeito técnico BO, né? Isso chama-se burrice do operador. Mas você mexe aqui com as 4 ou 5 plataformas, câmera, você mexe com o computador, o notebook, e ver também a parte interativa da área de texto, então é natural que ocasionalmente pode ocorrer isso. Concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo caminho, ou melhor, pelo cadinho das incessantes reclamações. Essa era a tela que eu ia colocar. O espírito, como sabemos, é a soma de suas vidas pregressas. Olha aí, Chico. Então, nós somos a soma. Nós somos o que fizemos no passado. E aqui, ao renascermos nesse orbe Terra, nesse planeta Terra, poderíamos estar em outro planeta, porquanto a casa do meu pai tem várias moradas, mas estamos aqui. E já nascemos com uma série de defeitos. E aí é o caso, viu, Chico? Aí é o caso daquele pagamento, daquele resgate. Marinalva faz o seguinte questionamento. Então, quando eu faço um artesanato e presenteio, e a pessoa fica tão feliz, e o mais ainda, por ter colocado as minhas energias com amor. Sim, junto com aquela parte material que é constituída de moléculas, e as moléculas de átomo, você impregna nos átomos daquela cesta a sua energia, naquele artesanato. Então, é aquilo que foi dito e dito com propriedade, quando você está, né, Marina, fazendo a comida, fazendo alguma alimentação, pense positivamente, pense de forma tal em coisas tão somente boas, você está impregnando aquele alimento, aquela alimentação, né, de energias positivas. Isso surtirá um efeito extraordinário. Quando haja produzido, reaparelhe-lhe com o título da paz ou promissória de resgate, é o que estávamos falando, propondo o homem mesmo, as diretrizes e as aquisição do caminho familiar. Quanto hoje, amanhã será completado. É aquele negócio. Somos o reflexo de ontem e, pela mesma forma, somos o arquiteto do futuro. Chico Xavier disse uma frase, outras pessoas também o disseram, e de forma similar. Ele disse o seguinte: sei que não posso mudar o passado. No entanto, se eu implementar de forma diferente, colocar amor, fazer com que eu na condição de espírito, seja mais feliz, com certeza modificarei o futuro. E estamos aqui, e no momento que você fala relativamente a esses conhecimentos, eu costumo, inclusive, dizer, quando eu faço essa chamada no Facebook ou em alguns grupos,
eu digo assim com a maior simplicidade, simplicidade mesmo. Deixa-nos ensinar o pouco que conhecemos, e fora de modéstia, e, em contrapartida, aprender com os que aqui estão o muito que não sabemos. Né? Então, deixem-se a gente ensinar o pouco que a gente conhece, e, em contrapartida, nós aprendemos muito mais. Até porque, ao planejarmos, até porque aqui falarmos, né, a gente está falando, na verdade, é mais para a gente mesmo, viu, meus irmãos? É mais para a gente. Muito obrigado, Marinão. A consciência da responsabilidade oferece ao homem a filosofia ideal do dever e do amor, a respeito da vida, com perfeita integração no espírito, né, da vida. Eis a rota familiar. Servindo, o homem adquire superioridade e, doando-se, conquista liberdade e paz. Ora, se servir, você está sendo sempre superior, e doando, você está conquistando cada vez mais a liberdade, isso não são um pré-requisito para sermos mais felizes? Sem dúvida alguma, né? Nem a posse excessiva, sem a necessidade, né, escravizante, o meu carro, a minha casa, ou, né, aquilo que a ferrugem, de uma certa forma, destrói e os vermes comem, mas nem o poder escravocrata, nem a indiferença, né, malsinante. Então, é aquele negócio. Voltemo-nos, sobretudo, para o necessário. Porque o supérfluo, muitas vezes, ele é por demais ruim. E vocês já viram falar. Meus últimos 9 anos, quando eu trabalhava em banco, eu trabalhava na área de loteria. Na área de loteria. Eu não só paguei alguns prêmios grandes, como tive a oportunidade de conviver com pessoas que ganharam. Ora, com rara exceção, aquele ganho momentâneo e de forma muito abrupta e automática, parece que o cidadão, aquilo que vem fácil, também pela mesma forma vem. Poucos são os que tiveram ganho exorbitante através de uma herança, através de o que eles chamam em garimpo, de um bamburro no garimpo, ou mesmo através de um dinheiro fácil que veio de uma loteria, ele tem, porque aquele negócio, a coisa veio fácil, né? Então, daí, a gente ressaltar e concluir que o dinheiro pode ajudar a felicidade, porque ele proporciona conforto, mas ele não proporciona a felicidade. Não vamos longe, não. Um dos países com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Japão e Suécia, as pessoas vivem nesse país muito, e, no entanto, são países com o maior índice de suicídio. E o que leva uma pessoa a suicidar-se, o que leva uma pessoa a abreviar sua vida, é simplesmente achar que está acontecendo alguma coisa por demais injusta, ou achar que matando-se vai exterminando-se a sua própria existência, porque a vida ele não extermina, e a maior decepção do suicídio é quando depara junto à pátria espiritual e certifica que sua vida não foi exterminada. Nesses 2 países, onde as pessoas têm praticamente tudo. Carol Souza diz o seguinte: pensava que a felicidade era ter bem material e status, porque a sociedade impõe isso. Justamente, né, Carol? A sociedade te impõe o trabalho, a mulher de sucesso, o homem de sucesso é trocar de carro todo ano, é ter aquele apartamento de cobertura, fazer isso, aquilo, que seus filhos estudem nos melhores colégios, tem aula de piano, de inglês, de línguas, disso, daquilo. Isso aí é extraordinário. Mas a gente chega a um ponto e percebe que essa é uma avaliação do ter. Você precisa ter dinheiro para quê? Para comprar. E já foi dito aqui, atrás,
lá pela espiritualidade, e muito bem colocada pelo Éder, que, não sei se foi Diógenes ou Epicuro que ele disse, que a gente não deve nos ater àquilo que o mundo propriamente nos dá em termos materiais, mas sobretudo no que refere à parte espiritual, é aquilo que levamos para para a pátria espiritual, né? Foi dito também, meus amigos, que caixão não tem gaveta, né? Olha que coisa extraordinária, e não tem mesmo. Marinalva responde aí a nossa amiga Carol, que a sociedade impõe esses parâmetros, né? Mas cabe-nos, através do livre-arbítrio, através da coerência, através da sensatez, ver o que é de melhor para nós. Porque falávamos há uns 15, 20 minutos após os nossos estudos, que o dinheiro em si, e temos falado aí, ele não traz totalmente felicidade. E vimos agora com esses exemplos de Japão e Suíça, né? Pois bem, não existe uma forma para ser feliz. Mas, por outro lado, há algumas sugestões que podemos implementar, que vai contribuir com nossa felicidade. Primeiro, curta mais a sua companhia, o seu eu, né? Aprenda a viver feliz mesmo sozinho. Convide um amigo para ir ao cinema, mas se não encontrar alguém disponível, vá com a pessoa que você mais fascina, que você mais ama, que é você mesmo. E somos sabedores, né, meus irmãos, que não existe a solidão propriamente dita. Paulo de Tarso já disse, estamos cercados por uma multidão de testemunha, né? Kardec fala, e a espiritualidade lhe respondeu, que é coordenado pelo Espírito Verdade, que é Jesus. Então, um dos mentores que eu assistia, quando ele perguntou se os imortais, se os espíritos podem influenciar, a espiritualidade diz, mais do que supondes. De ordinário, somos nós que dirigimos, lhes influenciamos. A ressaltar, querido amigos, que ele não nos dirige como formos alguma marionete. Muito bem. 2, tem alto astral, né? Pensamento positivo. As pessoas competentes são aquelas que conseguem manter uma postura positiva, mesmo nos momentos mais difíceis. Veja bem, quando a nossa amiga, parece que foi a Marinalva, ela estava tecendo ou ajudando a fazer uma cesta e fez a doação uma terceira, ela estava pensando proativamente, ela estava pensando, e aí o que aconteceu? Impregnou de amor aquele objeto, aquela cesta que ela estava fazendo, porquanto a cesta tem átomo, e nós já no processo evolutivo, já estagiamos no mineral, já estagiamos nos átomos, né? Então, ao você pensar proativamente, de forma positivamente, amorosamente, você vai passar essa energia àquela outra pessoa. Isso é natural. Isso é natural, né? Viva com paixão, né? Com amor, com vontade de realizar, pois falávamos que a paixão é igual a um cavalo. Se você puder domá-lo, ótimo. Tenha paixão. É ruim quando um cavalo destrambelhado segue e não obedece, né, a sua orientação, aquilo que você quer do mesmo fazer. Então, nós temos que ter paixão naquilo que fazemos, naquilo que implementamos, naquilo que a vida se nos apresenta, porque aí sim vamos conquistar êxito.
Malhe com prazer. Esse malhar é fazer um exercício físico, né? Porque você tem que malhar com prazer, fazer exercício físico, fazer uma atividade. Já foi dito e dito com propriedade que cabeça ociosa é moradia do demônio, é moradia do coisa ruim. Então é necessário, né? Invista em você mesmo todos os dias. Nós somos arquitetos da nossa personalidade, olha aí. Então, você nasceu com uma série de hábitos e a soma desses hábitos constitui personalidade. Mas você pode mudar a personalidade? Sim. Se elas são somas de hábitos e hoje você adquire hábitos bons, por que você não muda? Ah, Décio, mas eu já tenho mais de 60 anos, eu tenho 70, eu tenho 80, não importa. Não importa. Vocês recordam que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, ele não advoga a eutanásia, porque ao você praticar a eutanásia, ou a autoprática, como tem nesses países, lá na Europa, a morte assistida, né? E nós vimos aí uma dessas atletas paralímpica que estava, ou está ainda, com um processo degenerativo, ia fazer o extermínio, né? A auto-eutanásia. Rosângela Araújo coloca, segundo o Livro dos Espíritos, cadê aqui? Caiu. Segundo o Livro dos Espíritos, a principal causa do suicídio é o desgosto pela vida, efeito da ociosidade e da falta de fé e da saciedade. Essa saciedade, ali, muito bem, Rosângela, é o que nós falamos, a saciedade é o ter. Então, a sociedade te coloca para trabalhar, para ter, para comprar. E você, tendo tudo, comprando tudo, você fica saciado. Normalmente, essas pessoas, excetuando algum problema neuronal, algum problema celular, essas pessoas que suicidam são pessoas que têm um certo conhecimento. Tem uma vida espiritual boa, acredite, né, em Deus, acredite naquilo que você professa. A oração, a meditação, são forças inspirativas extraordinárias. Já foi provado que a pessoa, o homem, a mulher, as pessoas religiosas têm uma qualidade de vida melhor. E, por consequência, e concomitantemente, tendo uma qualidade de vida melhor, o que eu sou? Mais feliz. Cria tempo importante para as outras pessoas e para você mesmo, né? Tempo é questão de prioridade, Emmanuel já falava isso. Você não tem tempo para coisa que não te interessa. E, por outro lado, evidentemente que você relaciona com pessoas pessimistas, pessoas que nada dão certo para elas, mas você relaciona hoje, você conversa com ela, tenta modificá-la desse comportamento, ou pelo menos direcioná-la a outras atitudes, mas se você vê que não tem jeito, infelizmente, não tem como, né, meus irmãos? Não tem como. E por último, eu recebi do Rubens Ramos, um sobrinho meu, e vocês com certeza também ouviu isso em alguma vez pela internet ou pelo próprio celular. Essa metáfora, um cidadão muito rico, dito pela sociedade homem de sucesso, que tinha por demais gêneros materiais. E ele foi na casa de um dos seus trabalhadores, simples e humilde, que residia em uma chácara. E ele queria levar o filho, eu vou levar meu filho para ele ter valor, dar valor na casa que temos, na vida do papai, nos brinquedos que ele tem, porque eu estou achando ele assim, não dá valor em nada. Pois bem, ele chegou na casa do trabalhador e posou. E tinha um menino
ele estava numa faixa de 4, 5 anos, e o outro numa faixa de 7, o filho do empregado dele, ele posou. Aí, na volta, o pai veio conversando com ele. E aí, filho, você gostou? Papai, maravilha, eu estou muito satisfeito. Eu estou muito satisfeito. Uai, meu filho, que bom. Então você viu, né? Conta para mim. Não, meu pai, eu fico pensando o seguinte, lá em casa tem só um cachorro. Lá na casa do empregado do senhor tem 4. Olha, lá na nossa casa tem uma piscina. Tem uma piscina no quintal. Lá na casa do nosso amigo é um riacho que corre no fundo. Aqui em casa, papai, tem essas 2 gaiolas com esses canários presos. Lá eles têm os pássaros soltos na floresta. Eu olho para cima aqui na nossa casa, papai, e eu vejo esses lustres, essas belezas, essas partes decorativas, quadro, etc. Lá, o que embeleza a casa do meu amigo, papai, ou são as estrelas, e assim sucessivamente. E outra, papai, o amigo, o filho do seu amigo, o filho da pessoa que trabalha, ele doou. Lá nós fomos dormir, primeira coisa, ele reza, ele rezou o Pai Nosso, eu fiquei assim tão constrangido, porquanto eu não sabia rezar o Pai Nosso. Aí eu comecei a rezar. Veja, ele estava rezando, pai, eu nem sei rezar. E mais do que isso, ele deu a rede a qual dormia para mim dormir e deitou no chão. Aqui em casa, a gente coloca a empregada lá naqueles quartinhos do fundo, naquela bagunça onde passa roupa, etc., e enquanto tem 2 quartos de hóspede aqui. Então, pai, eu não sei não, mas quem é por deveras pobre somos nós. Ele baixou a cabeça e o filho viu que ele sentiu-se extremamente condoído. E nisso vem aquilo que a colega Marinalva falava anteriormente, né? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, pessoal, é extraordinário. Ele ajuda muitas vezes, como dissemos, a construir uma felicidade, especialmente proporcionar felicidade para os outros. Nós não devemos ser escravos do dinheiro, das coisas, do ter. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Estudos Espíritas Joana de Anjos, né? O livro Céu e Inferno, e uma apostila do ID, Juízo de Fora, e essa apostila é o tomo único, né, da Federação Espírita Brasileira. Esse foi. Então, meus irmãos, deixa eu verificar a área de texto aqui. Eu fico feliz por termos mais uma vez reunido aqui e solicitamos que venha na próxima segunda-feira. E hoje temos novos estudos aqui. A partir desse estudo nosso, tem um estudo do Dr. Mauro e temos o estudo de André Luiz pelo Zé Antônio, lá às 22 horas. Eu sempre digo, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Muita luz, muita paz. Sintam-se abraçados, aquele abraço de várias voltas. E um beijo em vossos corações. Que Deus nos ajude e que tenhamos, em consequência, uma semana plena e dias leves no decorrer da mesma. Um abraço e um beijo. Tudo, mas tudo de bom.